E atendendo a pedido de vocês, eu vim fazer o vídeo sobre a crucificação de Jesus e sobre o local do seu enterro. E nós vamos começar por onde? Nós vamos começar pelo texto bíblico, porque é ali que tudo começa. Então olha só, eu vou ler com vocês o texto bíblico que está lá no livro de João, capítulo 19, e diz assim, a partir do versículo 16. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Muito bem, o livro de João, capítulo 19, fala sobre esse momento tão importante que mudaria a história, que foi o momento onde Jesus chegou ao seu local de crucificação e, posteriormente, o local do seu enterro, o local da sua tumba. E eu estou à frente da Igreja do Santo Sepulcro. Vocês estão vendo ali atrás a Igreja do Santo Sepulcro. E nós vamos falar um pouquinho deste local tão importante, tão emblemático. E a pergunta que fica para a resposta, é aqui a tumba de Jesus? É neste local que Jesus verdadeiramente foi crucificado e foi enterrado e ressuscitou? Vamos lá ver comigo ponto a ponto os porquês da Igreja do Santo Sepulcro ao longo da história. Acompanhe aí este vídeo que sem dúvida nenhuma vai ser fantástico. Muito bem, vamos então desvendar um pouquinho a Igreja do Santo Sepulcro, esse local tão importante que muitas vezes as pessoas vêm para cá e não conseguem entender ou não conseguem ver aquilo que aconteceu aqui há 2000 anos atrás. Então vamos tentar fazer um pouquinho a cronologia da Igreja do Santo Sepulcro. Olha só. Primeiramente, quando nós falamos da Igreja do Santo Sepulcro, nós estamos falando da primeira igreja que foi construída por Constantino. Constantino foi o imperador romano que transformou o Império Romano. A partir de agora, o Império Romano aceitaria oficialmente a religião cristã. Então a mãe dele, Helena, vem para Israel em busca dos locais sagrados. E nesse local que nós estamos, aí segundo a tradição, foi onde ela encontrou a cruz de Cristo. E sobre esse local também estaria a tumba. E a questão do reconhecimento da tumba foi feito por tradição para que Constantino pudesse então construir neste local a Igreja do Santo Sepulcro. A Igreja do Santo Sepulcro foi fundada no ano de 325 depois de Cristo e desde então, ao longo da história, ela passou por várias fases, sendo que a parte principal da história dela é na época da sua construção com Helena, depois na época dos Cruzados e depois, posteriormente, já na época moderna, quando a igreja passa por algumas reformas e também a igreja entra dentro de um status, dentro de um acordo religioso chamado Status Quo, que está vigente desde 1878, é o chamado Acordo de Berlim, que diz quem, quando, como, onde e por que cuida dos locais dentro da Igreja do Santo Sepulcro. E se não há um consenso sobre isso, nada pode ser feito. Símbolo maior disso é a escada que fica ali à frente da igreja, que ela não pode ser tocada porque ela não está dentro deste acordo, as pessoas não estão de acordo em mover a escada ou não, então portanto ela fica ali parada e ela está ali desde o final do século XVIII. Agora, recentemente, a Igreja do Santo Sepulcro, o sepulcro em si, passou por um grande trabalho arqueológico. No ano de 2016, a sua estrutura tinha perigo de ruir, então foi chamada uma reunião para que se pudesse fazer os trabalhos arqueológicos e de restauração. E depois de muita conversa, que sim, que não, chegaram-se a um veredito final, a um acordo para que o trabalho fosse então realizado. Então, os últimos trabalhos que nós temos sobre a Igreja do Santo Sepulcro é de 2016, quando a Universidade de Atenas, a responsável pelo estudo, pela reforma da Igreja do Santo Sepulcro. E é aí que foram encontrados dados muito importantes sobre este local. Portanto, nós vamos nesse vídeo mostrar para vocês
desde o descobrimento da igreja, onde foi descoberto a cruz de Cristo, segundo Helena, segundo a tradição, e sobre o local que foi sendo construído, então, tudo aquilo que nós vemos ao longo da história que nós podemos ver hoje. Então, a igreja foi sendo construída ao longo do período. Então, quando Jesus morreu, quando ele foi crucificado, o que existiria aqui era o quê? Era o Monte Calvário, era o Gólgota, e depois, perto disso, estaria então a sua tumba. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então, esse é um pouquinho sobre a Igreja do Santo Sepulcro, que é o local mais tradicional da tumba de Jesus. Porque, em termos arqueológicos, nós não temos comprovações. O que nós temos são tradições ao longo da história, e daí cada um leva a história para aquilo que mais lhe diz respeito, segundo a sua fé, segundo aquilo que ele tem entendimento, segundo aquilo que ele, então, acredita, tá? Então, isso é o importante nós frisarmos em relação à Igreja do Santo Sepulcro, como também em relação ao Jardim da Tumba. Porque as pessoas me perguntam: Silvia, mas onde é a verdadeira tumba de Jesus? Será que essa realmente é a pergunta que nós temos que fazer? Porque, seja no Santo Sepulcro ou seja no Jardim da Tumba, o que é importante para a nossa fé cristã? É que Jesus ressuscitou. Ele não está numa tumba, nem na Igreja do Santo Sepulcro e nem no Jardim da Tumba. Então, todos os cristãos que vêm a Israel, nós celebramos a ressurreição de Cristo. Porque, como disse o apóstolo, se Jesus Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Portanto, a ressurreição de Cristo é o importante, e o local onde teria acontecido a sua crucificação e a sua tumba é um local que fica como um memorial desse evento. E eu vou deixar você responder essa pergunta. Eu não vou responder para você essa pergunta. Qual é a tumba de Jesus verdadeira? É essa ou é a do Jardim da Tumba? Isso fica ao seu critério, e para isso eu quero que você acompanhe tanto o vídeo do Santo Sepulcro quanto o vídeo do Jardim da Tumba, e aí você me diz. E deixe nos comentários para você onde é a tumba de Jesus.